Você que gosta de cantar, conhece aquela regra segundo a qual a bossa nova deve ser cantada com pouco volume e sem vibrato? Sabe por que surgiu? E será que é uma regra inviolável? Quando João Gilberto, no final dos anos 1950, revolucionou o canto popular brasileiro ao rejeitar os excessos interpretativos e optar por uma emissão mais leve, havia uma concepção artística que justificava essas escolhas. Inicialmente, existia uma demanda técnica. O contraponto rítmico entre voz e violão, essencial ao estilo de João, dependia de uma articulação silábica muito precisa e de um equilíbrio de intensidades entre canto e violão, situação que uma voz muito ornamentada e potente poderia comprometer. Além disso, essa voz mais suave contrastava com a dramaticidade dos cantores de samba-canção, gênero que nessa época trazia a influência do bolero e letras bastante pessimistas, na contramão dos ideais artísticos da juventude carioca de classe média que encampou o projeto da bossa nova. Esse modelo vocal influenciou muitos artistas, mas não se tornou unanimidade. Vozes poderosas continuaram a surgir, como as de Maria Bethânia, Elis Regina, Elza Soares, Tim Maia e Jair Rodrigues, para citar apenas alguns artistas. Mas mesmo entre os mais extrovertidos, a impostação vocal e o vibrato exagerado deixaram de ser cultivados. Isso porque, após a bossa nova, os ouvintes passaram a identificar nesse padrão um estilo antigo. Mas não significa que o romantismo tenha sido descartado. São muitas as canções sentimentais já nascidas sob o signo da bossa nova. Talvez a mais emblemática seja Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom e Vinícius. Ao contrário da declaração exuberante de Eu Sei Que Vou Te Amar, que até justifica o crescendo na voz, outra canção da mesma dupla, Insensatez, é um pouco mais contida. O que ouvimos em Insensatez é um monólogo resignado apoiado em melodias descendentes. E neste caso, seria adequado usar o gesto vocal do vibrato? Aliás, o que é um gesto vocal? Vamos falar sobre isso? A insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Meu nome é Marcelo Elmi, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Se você se interessa por canto popular e música brasileira, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Isso ajuda o canal a se propagar, levando ainda mais longe os conhecimentos e estratégias pedagógicas. É só clicar logo abaixo no inscrever-se. As canções possuem gênero fluido. Explico melhor. Os cantores, quando reinterpretam uma canção, preferem adequá-la ao seu estilo pessoal. E para isso costumam alterar andamento, acompanhamento, arranjo e maneira de articular texto e melodia. Em certos casos, a mudança é tão extrema que há uma transposição de gênero. O próprio João Gilberto fez justamente isso, quando reinterpretou sambas clássicos com estilo bossa novístico. Nesse processo, os artistas podem destacar elementos que já existiam na peça, mas talvez estivessem escondidos na gravação original. Por exemplo, se excluirmos o acompanhamento com a batida de bossa nova e adotarmos um tempo livre na voz, como na gravação que fiz para este vídeo, o que ouviremos em Insensatez é uma melodia com ênfase em notas longas e semitons, que são elementos típicos das canções passionais. Notaremos, então, que Insensatez é bossa nova, mas também canção romântica. E neste caso, o vibrato é muito bem-vindo. Mas o parentesco dessa canção com a música romântica é ainda mais profundo. Já ouviram falar de Chopin? Insensatez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, foi lançada no LP João Gilberto de 1961. A interpretação de João para a peça é limpa, sem vibratos ou portamentos.
Para alguns, a música criada por Tom Jobim é demasiadamente parecida com o Prelúdio número 4 em Mi menor de Chopin. O compositor Antônio Maria cravou: é plágio. Tom nunca confirmou nem desmentiu a influência. Sim, as semelhanças melódicas e harmônicas existem, mas podemos entender como um ponto de partida, uma inspiração que resultou numa obra com personalidade própria. Em 1967, Frank Sinatra pessoalmente ligou para Tom Jobim interessado em registrar algumas de suas músicas. How Insensitive, versão em inglês de Norman Gamble para Insensatez, foi um dos grandes sucessos do hoje clássico álbum Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim. Depois disso, inúmeros músicos de jazz registraram Insensatez, mas a consagração da peça como standard internacional não impediu que os artistas brincassem com o suposto plágio de Tom. Um de seus melhores amigos, o saxofonista Gary Mulligan, levou a gozação para o disco, gravando o prelúdio de Chopin em ritmo de bossa. De lá para cá, cantores brasileiros e estrangeiros ignoraram as imposições do gênero e incluíram em suas versões vibratos em variados graus. Entre esses artistas destacam-se Alaide Costa, Nelson Gonçalves, Elis Regina, Roberto Carlos, Ella Fitzgerald, Sting e Sinéad O'Connor. O tom escolhido aqui para a análise é Sol menor, adequado à minha tessitura, já que os exemplos serão apresentados em minha voz. A forma dessa canção é muito simples. Após a introdução instrumental, teremos apenas uma parte que é cantada duas vezes com letras diferentes, ou seja, parte A e parte A'. Essa forma de canção, estruturada em uma única parte, é denominada estrófica. Alguns intérpretes, como Nara Leão, vocalizaram a introdução criada para o arranjo original, acrescentando assim uma nova parte para o canto, mas esta análise focalizará apenas a melodia com texto. A frase apresentada nos 8 primeiros compassos é a matriz para todo o restante da melodia. O verso que acompanha esse tema, com o enunciador questionando seu próprio e insensível coração, também corresponde ao assunto principal da canção. O tema pode ser subdividido em duas ideias principais. A primeira semifrase corresponde a uma longa melodia sustentada, composta de duas notas que oscilam num intervalo de semitom. A segunda semifrase corresponde a um desenho em arco ascendente e descendente, assim como a primeira semifrase também inclui intervalos de semitom. Neste trecho está a nota mais aguda da peça, no tom adotado aqui, Fá 3. É importante observar que, nesta partitura, a clave de Sol indica que as notas devem ser consideradas na oitava inferior. A insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. As próximas 3 frases que completam a peça correspondem a transformações do tema original através de progressões melódicas em direção à região grave. Assim, a segunda frase é uma transposição da primeira para um tom abaixo. Como a armadura de clave se mantém, a primeira parte da melodia, que oscilava em segundas menores, desta vez se alterna em intervalos de segunda maior. Chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. No início da terceira frase, novamente a melodia é transposta para um tom abaixo. Porém, a bordadura em segundas maiores não termina de forma descendente, como anteriormente, mas se conclui num grau conjunto ascendente. Além disso, no complemento desta frase, o arco melódico se inverte. Desta vez, o movimento é descendente-ascendente. Já a quarta frase se inicia na mesma nota da terceira, inclusive sobre o mesmo acorde. Ou seja, temos uma impressão inicial de que, neste caso, não há transposição para a região grave. Porém, conforme a melodia avança, um salto de terça menor no meio da primeira semifrase posiciona o restante da melodia na região mais grave, mantendo a progressão descendente até o final,
chegando à nota mais grave da peça, Sol 2. Como da nota mais alta, Fá3, à mais baixa, Sol 2, temos uma tessitura de apenas uma sétima menor, a canção é ideal para o ensino-aprendizagem de cantores com pouca experiência. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. A harmonia de insensatez, em tom menor, não possui modulações ou tonicizações explícitas, porém incorpora alguns acordes surpreendentes, como o acorde Dó7 com baixo em Mi nos compassos 7 e 8, que provém da escala menor melódica e remete ao blues. Ou então o acorde de Lá bemol com sétima maior nos compassos 11 e 12, que é um acorde de empréstimo modal do modo frígio. Dessa forma, o autor explora caminhos harmônicos menos óbvios, acrescentando atmosferas inusitadas à canção. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Segundo o dicionário Grove, vibrato é uma oscilação de altura, mais raramente de intensidade, em uma única nota durante a execução. Empregado sobretudo por instrumentistas de corda e cantores, já era conhecido no século XVI. O vibrato era considerado basicamente um ornamento, apesar de alguns teóricos defenderem seu uso quase constante, o que veio a ocorrer apenas no século XIX pela necessidade de uma sonoridade maior e mais rica. Ângelo Fernandes também relaciona o uso do vibrato no canto lírico à necessidade de se obter um volume de som que preencha o ambiente, já que esse tipo de canto não conta com a amplificação artificial. O autor discorre ainda sobre a técnica necessária à sua produção. O vibrato é um fenômeno do canto caracterizado por uma variação na altura do som cantado como resultado de impulsos neurológicos que ocorrem a partir de uma relação bem coordenada e balanceada entre os mecanismos respiratório e fonatório. São 3 os parâmetros determinantes do vibrato: a flutuação da altura, a variação da intensidade e o número de ondulações por segundo. Bae e Pacheco observam a importância de uma voz livre de tensões para se alcançar a fluência desse ornamento. O vibrato surge quando o canto ocorre em equilíbrio entre a musculatura laríngea e a coluna de ar, evidenciando que qualquer tensão na produção do som irá prejudicar a qualidade do vibrato. Já Adriana Piccolo lembra que, apesar de ser definido como um ornamento, no canto lírico o vibrato é tão frequente que chega a ficar amalgamado à voz, dispensando a necessidade de notação. Na literatura musicológica, o vibrato é um ornamento, e todo ornamento é sujeito a ser avaliado e possivelmente ensinado. Nas aulas de canto lírico, porém, muito raramente o vibrato é ensinado. Acredita-se que ele surge naturalmente como consequência do treinamento vocal. Na prática desse canto, portanto, o vibrato não é só almejado,
como imprescindível para o canto ser considerado eficiente. Como no canto popular não há necessidade de utilizar o vibrato para ajudar a amplificar o som, já que temos o microfone, o recurso é compreendido principalmente como um gesto vocal. Regina Machado é quem define o termo. Gestualidade vocal é a maneira como cada cantor equilibra as tensões da melodia somadas às tensões linguísticas, construindo um universo de sentidos para a canção. A pesquisadora lembra que esse gesto é estabelecido através da administração do andamento, do timbre, da entoação, da articulação rítmica e do vibrato. A maneira como cada intérprete articula esses elementos pode, inclusive, revelar conteúdos que já estavam inscritos na canção, mas que a versão do compositor não evidenciava. Ainda segundo essa autora, o uso do vibrato e a presença de notas prolongadas durante a execução das frases são fatores que acentuam o componente dramático expresso pela letra. Alguns intérpretes desenvolvem seu próprio estilo de vibrato, conectando-se com o fã através de sua marca vocal. Isso porque no canto popular o vibrato não segue padrões específicos. Os artistas exploram suas variadas velocidades, frequências, regularidades e até irregularidades para compor seus estilos particulares e realçar de forma pessoal os conteúdos de uma canção. Isso fica evidente no comentário de Arthur Nestrovsky sobre o vibrato de Paulinho da Viola. Ele usa pouco vibrato, geralmente num fim de frase, mas também para reforçar certas sílabas. Às vezes canta um trecho inteiro a seco, e é justamente por isso que o vibrato tanto importa. Na vibração delicada da voz, sempre controlada e justa, abre-se uma fresta para outro tempo, resgatado sem sentimentalismo. Além do vibrato, são muitos os gestos vocais utilizados pelos intérpretes para incutir expressividade a uma canção. Piccolo acredita ser possível desenvolver esses recursos através do treino. A autora inventariou elementos estéticos que constituem o canto popular brasileiro, identificando as unidades mínimas de expressão musical que, por sua recorrência em nossa canção, caracterizam uma forma de cantar tipicamente brasileira, observando também as estratégias de produção desses gestos vocais. Piccolo ressalta que, através de exercícios que enfocam os gestos vocais, o cantor pode lançar mão de todos os recursos conscientemente, escolhendo de forma criteriosa onde e como inseri-los, evitando assim a repetição exagerada e enfadonha. Os trabalhos de Regina Machado e Adriana Piccolo oferecem parâmetros técnicos para o desenvolvimento da expressão vocal, pois a interpretação de uma canção, além de sensibilidade, envolve um componente artesanal. Como escolher os gestos vocais que utilizaremos em uma canção? O caminho habitual é simplesmente cantar e deixar que os gestos expressivos surjam espontaneamente. Um problema que pode ocorrer nesse caso é a utilização automática de recursos que possam comprometer a execução da canção. Por exemplo, o excesso de vibratos atrapalhando a precisão rítmica de canções ágeis e percussivas. Nesse caso, estamos falando da situação em que uma prática vocal já incorporada se sobrepõe ao gênero ou temática de uma canção. Quer seja uma valsa, quer seja um samba rasgado, os recursos vocais deste cantor serão praticamente os mesmos. A situação oposta ocorre quando o gênero se sobrepõe ao artista. Nesse caso, determinadas regras associadas aos estilos musicais é que orientam a interpretação, como, por exemplo, bossa nova não tem vibrato. Obedecer a uma regra como essa, sem refletir o porquê de sua existência, é como fazer um bolo seguindo uma receita. Pode até funcionar, mas faltará personalidade à guloseima. Segundo Piccolo, um cantor inexperiente que muitas vezes lança mão de um mesmo recurso inúmeras vezes pode tornar a interpretação repetitiva. Por isso, a escolha consciente e criteriosa no uso dos efeitos é recomendável para evitar exageros interpretativos. Os grandes intérpretes são mais versáteis. Elis Regina, por exemplo, utilizava uma enorme gama de recursos, mas a cada música explorava-os de maneiras diferentes.
Nas canções mais dramáticas, abusava dos vibratos e da voz de peito no limite do agudo, chegando até mesmo ao grito. Já em certas músicas da bossa nova, particularmente no álbum Elise e Tom, atenuou todos esses recursos para valorizar o repertório que estava cantando, sem abrir mão, no entanto, de suaves vibratos. Mesmo com toda a reverência que prestava aos autores e às músicas, nunca abandonou sua persona artística. Caetano Veloso é outro intérprete camaleônico. Em Coração Vagabundo utilizou notas lisas emulando o estilo de João Gilberto. Em Lábios que Beijei abusou dos trinados e vibratos, prestando tributo a Orlando Silva. Já em Bobagens, Meu Filho, Bobagens, Caetano chegou a imitar o fraseado de Marina Lima, autora da canção. E em nenhum desses casos o cantor deixou de soar como Caetano Veloso. Isso porque vários dos outros traços vocais que o caracterizam também estavam presentes nessas peças. Porém, para adquirir esse equilíbrio, é necessário desenvolver técnicas, explorar repertórios e acumular experiências. O que nos leva à canção sugerida aqui para estudo, Insensatez. Nada como uma peça com notas longas para experimentar variados tipos de vibrato, e inclusive a própria supressão do vibrato. Para aqueles que ainda não desenvolveram a técnica do vibrato, será importante se concentrar no estudo da coordenação fonorrespiratória e evitar tensões laríngeas excessivas. Nessas condições, a tendência é que o vibrato surja espontaneamente. Se ainda assim houver dificuldades, existem vocalizes que podem facilitar o desenvolvimento desse ornamento. Para os que já dominam o recurso, talvez a dificuldade seja justamente cantar notas lisas, já que é muito mais fácil sustentar notas longas utilizando vibrato. Outra dificuldade pode ser a geração de tensões na busca pela supressão do vibrato, o que pode acontecer com cantores que automatizaram essa técnica. É, portanto, uma ótima oportunidade para reconstruir mecanismos, ampliando possibilidades. Além disso, o vibrato, em certos momentos, nos ajuda a dissimular a instabilidade na afinação, e cantar sem esse recurso pode ser um excelente exercício de percepção. Aliás, apenas cantar em sensatez é um exercício de afinação. A canção é rica em semitons, intervalo que exige atenção devido à sua dissonância, e possui padrões melódicos descendentes, nos obrigando a tomar cuidado com a tendência de deixar a afinação cair aos poucos, conforme avançamos para os graves. Uma sugestão para o estudo da afinação é realizar a canção da mesma forma como eu fiz na gravação que serviu de base para a nossa análise. A capela, na primeira exposição da parte A, e na repetição desta parte, acrescentando os acordes, para conferir se a afinação se manteve. A música popular brasileira possui diversas canções com notas e frases longas e sustentadas, ideais para o estudo dos diversos tipos de vibrato e de sua supressão, assim como de outros ornamentos. Mas nunca podemos nos esquecer que toda essa avaliação teórica e elaboração técnica ocorrem antes da performance. No momento da apresentação, é importante nos abandonarmos à canção, deixando fluir tudo que foi trabalhado e incorporado e vivenciando de forma lúdica o momento. Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque. Vamos celebrar o nosso cancioneiro, que é tão especial. E sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. O violonista e arranjador que me acompanhou nessa canção é o Haroldo Outa, que possui um canal com playbacks de música popular. Na trilha incidental, arranjos de piano por Manuel Sanches e de violão por Haroldo Outa. A canção foi gravada no estúdio Sound Up, com produção do Mauro Giuliani, e os links desses artistas estão logo abaixo. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.